Cavalcantes. 12:03 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. 8 de fevereiro, meus amigos. Tá aqui comigo, elegantíssimo, com o azul bebê dele sempre, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Olha, Arnaldo, não fala. Deixa eu dizer uma coisa a todos os ouvintes aqui da Rádio Marano. Não falem, não toquem, não trisquem no Arnaldo enquanto ele estiver operando. Senão ele se esquece do mundo, tá tudo errado. Outro dia eu acho que o Arnaldo tava inclusive namorando aqui no celular, viu? A gente... Olha aí. Rapaz, o Arnaldo é danado. Galanteado. Olha, e só lembrando, pessoal, que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente tá em todas as redes sociais, todas as plataformas de podcast, tá? No YouTube, inclusive, a gente tem mais de 1.000 horas de conteúdo. Então você pode aproveitar lá um cardápio extremamente vasto e acompanhar todas as entrevistas que a gente teve até hoje, né, Matheus? Inclusive guerreou, viu, meus amigos? Guerreou, início dos trabalhos na Casa Raimundo de Moraes hoje, 8 de fevereiro. Acho que já deve estar rolando lá a sessão, né? A primeira sessão é sempre solene, né? Sempre de abertura, os discursos da casa, das lideranças. E assim a gente vai observando como age a Casa Legislativa aqui do nosso município, tá? Importante Casa Raimundo de Moraes. Olha, falando em Raimundo de Moraes, mas desse caso é o Alexandre. Ontem ele e o Fachin encontraram o atual presidente da República, bateram um papo durante 10 minutos a respeito do TSE, tá? O Tribunal Superior Eleitoral vai estar com o Fachin e logo depois estará com o Alexandre, e eles trataram rapidinho ali da pauta, como é que eles vão alinhar os anúncios, enfim, como é que vai se tratar o ano e a legislação eleitoral neste ano de 2022, tá? O professor Écio Costa aponta para nós também o endividamento que caiu no Brasil, tá? Pela primeira vez em 13 meses. E eu vou te dizer uma coisa, não é uma coisa boa, tá? Quando o endividamento cai é porque as pessoas estão com medo de tomar risco e crédito, ou seja, não necessariamente é uma coisa boa. Quando você tem nome ainda para dever é bom, né? Ruim é quando você não tem mais. O Yuri Hudson aponta para nós também que a CGU vai inspecionar as urnas e destaca a segurança do sistema, tá? A Controladoria Geral da União vai ajudar mais uma vez na questão das urnas, tá? As urnas que estão sendo tão debatidas. Outro dia o Lucas cobrou transparência e achou muito bom que algumas coisas já, inclusive, tivessem um vazamento para que, de fato, todas as nuances que vão levar as discussões sobre a disputa eleitoral seja da forma mais clara possível. Né, Matheus? É a eleição mais cara do mundo, é algo que envolve muito mais cara que a segunda, né? Exatamente. Enquanto você gasta 300 milhões de dólares no México, aqui são 729 milhões. Preço da eleição. Olha, Bruno Moreira aponta para nós também que é uma pesquisa, tá? 1 em cada 4 pessoas já é cliente de bancos digitais, tá? Os bancos digitais vieram para abrir um pouco desse mercado tão fechado e tratado de uma forma tão defensiva pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Os bancos digitais estão tomando espaço. Flávia Aguiar também aponta para nós que a pandemia interfere em ações políticas e até na tensão lá na Ucrânia, tá? A gente que vai estar em breve também tratando desse assunto aqui com o Thales Castro, ele que sempre nos dá uma força na leitura internacional. 12h07, Lucas. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Quarto Poder. Quarto Poder. Em Tupanatinga, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qpquartopoder@gmail.com. qpquartopoder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Queima de estoque é na Oficina Joás. Aproveite a queima de estoque da Oficina Joás. Ofertas imperdíveis em máquinas, forrageiras e muito mais. Temos ensiladeira EC4000, Cremasco e picadora de palma Cremasco, além de forrageira DPM Júnior, tudo em promoção. Confira também nosso jogo de facas para ensiladeiras e forrageiras.
Facas Pecos 9004, EN12 e EN 6800, além de vários outros modelos com descontos de até 50%. Motores elétricos de 1 a 30 cavalos com descontos de até 40%. Aproveite! Oficina Joás. Mais informações: DDD 87, número 999926561. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h09, com o Quarto Poder sempre do meio-dia à 1h da tarde. E sem mais delongas, é tempo e temperatura com a Rafaela Soares. Região Nordeste registra chuvas, tá? Fracas e tempo aberto nesta terça-feira. O Nordeste tá bem bipolar, né? Tempo aberto e chuvas. Vamos ouvir. Ainda não, Arnaldo? Agora sim? A Rafaela tá lhe esperando aí. E agora, o tempo e a temperatura. Sol e sem chuva do extremo norte da Bahia ao Rio Grande do Norte. Chuva fraca no litoral norte da Bahia e no sul do Ceará. No Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e norte do Ceará, sol e pancadas de chuva fortes, com risco de raios. Volumes altos no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão. A temperatura no Nordeste pode ficar entre 15 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Soares, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. No bairro do Magano, a temperatura é de 30 graus. Olha, 1 grauzinho a menos do que ontem, mas segue altíssima a temperatura aqui em Garanhuns, tá? É verão ainda, né, meus amigos? E, inclusive, estaríamos no carnaval, caso a pandemia tivesse sido controlada, se vocês danados e teimosos tivessem se vacinado todos do tempo hábil e também se o presidente da República tivesse nos ajudado muito antes com o adiantamento da vacinação, tá? Apesar que agora aqui engatou e a gente vai longe nessa vacinação. Olha, o professor Écio Costa aponta para nós um dado que é interessante, tá? Às vezes quando a gente fala, poxa, minhas dívidas diminuíram, mas isso quando se trata da forma geral de um país, o endividamento cai pela primeira vez em 13 meses, é sinal que as pessoas estão com medo de dever, ou seja, com medo de tomar risco, com medo de fazer empréstimos, de contrair dívidas, porque estão inseguras com o futuro da nossa economia. Com detalhes, professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o endividamento que caiu no Brasil pela primeira vez em 13 meses. O crédito mais caro e o ambiente de incertezas fizeram o endividamento recuar para 76,1%. A inadimplência, por sua vez, teve elevação para 26,4%. Você sabia que a queda do endividamento é, na verdade, algo ruim? Pois é, a redução do endividamento vem atrelado a um cenário desfavorável, onde um crédito encareceu por conta dos juros altos e, além do crédito mais caro, uma queda na renda real das famílias, a incerteza da economia, essa queda corroída pela inflação, deixaram também o crédito mais difícil para a obtenção de financiamentos. Esse cenário é ruim porque a recuperação da economia depende em grande parte do consumo das famílias via endividamento. Da mesma forma que as empresas se endividam, as famílias antecipam compras futuras com financiamento de imóveis, veículos, eletrodomésticos e outros itens. Se essa queda na demanda acontece, a economia cresce menos, atrapalhando um ano importante de retomada no crescimento como esse de 2022. Os juros mais altos são necessários para combater a inflação, mas, como pode-se ver, promovem uma contração no motor da economia, que é o consumo das famílias. Um dado preocupante é relacionado à inadimplência das famílias. Essa, sim, precisa ser controlada para baixo.
Os dados apresentados pela Confederação Nacional do Comércio indicam que houve a 9ª elevação seguida da inadimplência, aumentando a preocupação com o endividamento. Esse dado representa o maior nível desde agosto de 2020 e a maior proporção para meses de janeiro observada na série histórica da pesquisa. Houve um aumento também daqueles que dizem que não terão condições de pagar as dívidas, de 10% para 10,1%, ou seja, a inflação fazendo vítimas. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. A gente às vezes tem essas nuances, né, na economia. As pessoas poderiam pensar que não, que o endividamento caiu seria uma coisa boa, mas não, é a falta de confiança no longo prazo, tá? Olha, vamos tratar então de política, tá? Yuri Hudson aponta para nós que ontem o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, encontrou o ministro Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, tá? Conversaram durante 10 minutos. Vamos saber. Uma palavra, Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ambos integram o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. A reunião foi nesta segunda-feira no Palácio do Planalto e durou menos de 10 minutos. Os magistrados foram até o Planalto entregar a Bolsonaro o convite da cerimônia de posse de Fachin como presidente do TSE. Alexandre de Moraes, que comanda inquéritos que miram aliados do presidente da República, assumirá como vice-presidente do TSE em 22 de fevereiro. Mas, em agosto, Moraes assumirá o comando do TSE. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um ferrenho crítico de Alexandre de Moraes. Nem os magistrados ou o presidente da República falaram após a reunião. Também participaram do encontro o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o secretário nacional de Justiça e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. De acordo com interlocutores, Fachin teria informado que a posse no TSE será virtual. O ministro lembrou ainda que seu mandato à frente do TSE será curto e que buscará a segurança das eleições, deixando a casa arrumada para Alexandre de Moraes, que assume o TSE há 2 meses das eleições deste ano. Fachin e Moraes também se encontraram com os presidentes da Câmara e do Senado para convidá-los para a cerimônia de posse. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, meus amigos, os ministros estão tratando do ano eleitoral e o Edson Fachin, eu estava até perguntando aqui ao Lucas, eu acho inclusive, Matheus, que é importante esse tipo de reunião, né? Apesar de muita gente talvez achar que tem alguma coisa mais sombria, mas os alinhamentos, os poderes precisam se comunicar, né? Querendo ou não, é uma eleição, como a gente falou aí, a eleição mais cara do mundo, então tem todo cuidado é pouco. Organização, né? É disso que se trata. Olha, a gente vai tratar um pouco ainda da questão eleitoral com o Yuri Hudson. Estou engasgando com o Yuri Hudson hoje. E a CGU inspeciona as urnas, tá? Controladoria Geral da União também dando sua contribuição sobre o sistema de segurança eleitoral. Então vamos ouvir. Representantes da Controladoria Geral da União passaram uma semana no TSE analisando os códigos-fonte das urnas eletrônicas. O resultado foi positivo. Os técnicos destacaram a segurança e lisura do processo eleitoral brasileiro. Até a eleição passada, essa inspeção poderia ser feita em até 6 meses antes do pleito. Agora o TSE ampliou o prazo para até 1 ano. O auditor da CGU, Rodrigo Pérez, diz que a mudança amplia ainda mais a lisura do processo eleitoral. A gente realmente vê com bons olhos a iniciativa do TSE de expandir o tempo de exposição, né, do código-fonte da urna. E a gente vê que o TSE realmente está se esforçando em ter uma transparência cada vez maior, né? O presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter sido eleito diversas vezes como deputado e em 2018 como presidente pelo atual sistema eleitoral, é um crítico das urnas eletrônicas. A CGU é ligada ao governo federal e, como outras instituições, não encontrou falhas nas urnas, como destaca o programador da Controladoria, Herbert Leal. Inicialmente, a gente teve a apresentação que já trouxe bastante informação sobre como é o fluxograma do processo eleitoral.
E as explicações técnicas da navegação no código, como é o fluxo da votação como um todo no código, que foi muito importante. A gente teve também a presença do técnico, o que contribuiu muito para a gente compreender realmente o código em si, o fluxo dentro do código e entender em que parte do processo aquele código se encaixa. A Polícia Federal, a OAB e o Ministério Público também já fizeram essa inspeção nas urnas. Em nenhum dos casos foi apontado ou encontrado algum problema com os chamados códigos-fonte. Agora, os representantes de partidos políticos serão chamados para essa inspeção. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Olha aí, Lucas, tá dado o recado sobre a transparência que você tinha pedido, né? Começaram a responder. Estão ouvindo o Quarto Poder. A palavra de ordem é essa, publicidade, né? Quanto mais publicidade a gente tiver sobre qualquer ato público, principalmente quando envolve gasto de altos níveis de contribuição, eu acho que quanto mais publicidade, melhor. Então, vai bem a calhar essa ampliação do tempo de teste da urna do TSE, dá uma fragilidade maior ao sistema para que ele seja testado e que a gente possa ter uma eleição mais segura. É isso, sem deixar rastro, nem dúvidas, nem pulguinhas atrás da orelha, a gente vai avaliando a segurança do sistema eleitoral. 12h19, Lucas. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Quarto Poder. Se você quer alegria, Amarano é o lugar. Rádio Amarano. Rádio Amarano. Ligou, gostou. Em Maceió, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Queima de estoque é na Oficina Joás. Aproveite a queima de estoque da Oficina Joás. Ofertas imperdíveis em máquinas, forrageiras e muito mais. Temos ensiladeira EC4000, Cremasco e picadora de palma Cremasco, além de forrageira DPM Júnior, tudo em promoção. Confira também nosso jogo de facas para ensiladeiras e forrageiras. Facas Pecos 9004, EN12 e EN6800, além de vários outros modelos com descontos de até 50%. Motores elétricos de 1 a 30 cavalos com descontos de até 40%. Aproveite! Oficina Joás. Mais informações: DDD 87, número 999926561. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. Doutora Maria Celita, médica cardiologista, realizando consultas cardiológicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, transtorácica e carótidas, monitoramento da pressão arterial 24 horas e Holter 24 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003.
Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Fleixeiras, em Garanhuns. Informações: 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa, saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Marano FM. Todo mundo ouve, inclusive seus clientes. Anuncie com a gente. 87 3761 1622. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Volta, meus amigos, 12h24 na 102.3 FM, sempre aqui com o Quarto Poder de segunda a sexta. E a gente tem sempre um prazer enorme de ter as melhores colunistas deste país, né, Lucas? Exatamente. Olha, na terça-feira todo mundo sabe que é dia de Priscila Krause aqui, mas hoje especialmente, tá? Nossa única jornalista de formação. Única jornalista de formação, acho que é importante dizer isso, porque a gente tá no improviso aqui, né, Matheus? A gente tenta fazer um trabalho de jornalismo, mas só quem bota ordem na casa é ela. E hoje ela tá nos estúdios da Rádio Marano, não tá via internet, como normalmente a gente faz, né? Porque, como todo mundo sabe, ela é deputada, tá sempre lá nas horas vagas ela é deputada, mãe, jornalista, tudo isso. Pois é, muito facetada, e a gente tá com ela hoje aqui. É isso. Arnaldo, solta a vinheta da mulher. Priscila Krause. Bem-vinda, deputada, à sua casa. Muito obrigada. Hoje aqui presencial, mas eu não vim botar ordem, não. Eu vim causar desordem. Olha aí. Do jeito que o Quarto Poder gosta. Causar ordem é muito chato. A gente tem que causar desordem. Não, é sempre bom e melhor ainda presencialmente. Agora, tem como aumentar a temperatura desse ar-condicionado? Porque tá um frio. Tá frio. Vocês, ouvintes, não têm ideia, não, de como tá frio aqui. É que a gente tá acostumado com calor. Um calor do lado de fora que a gente tá derretendo. Quando chega como aqui... eu tô levemente acima do peso, eu acabo ficando sentindo um pouco mais calor. Né? Muito bem. Não, da próxima vez é porque eu não trouxe casaco, não trouxe nada, porque tá fazendo um calor da gota serena. Mas da próxima vez eu vou deixar um casaquinho aqui. Vou aproveitar. Deixar a Guiomar guardando ali um casaquinho pra mim. Vou inverter a pauta, já que ela falou do calor, então ela esteve andando hoje debaixo desse sol aqui na nossa cidade e visitou uma importante instituição aqui, da qual a deputada tem um respeito e um carinho enorme, sempre faz questão de colocar em sua agenda, que é a APAI. Eu gosto de saber um pouquinho como é que foi lá a sua visita. Um carinho enorme eu tenho pela APAI, dirigida por Ana Veloso, Neuza, uma equipe maravilhosa, uma instituição conhecida por toda a cidade de Garanhuns e pela região, porque faz um trabalho de excelência. E desde o meu primeiro ano como deputada estadual, que eu sempre destino emendas para a APAI, para ajudar no desenvolvimento de projetos. Uma das últimas emendas que a gente destinou, por solicitação delas, foi inclusive para desenvolver o atendimento a crianças que estejam dentro do espectro autista. Acho que a senhora tinha comentado com a gente isso aí. Exatamente. Inclusive na pauta da semana passada, né? Aquela questão da primeira infância que a gente... Isso. Dentro do pois projeto de lei, né? uma instituição como a APAI faz um trabalho fantástico. E foi muito desafiador na pandemia, né? Elas se manterem, a equipe foi reduzida, mas aquelas crianças, os atendimentos, em sua maior parte, suspensos, mas aquelas crianças e adolescentes que têm uma situação mais agravada tiveram uma assistência diferenciada dentro do que permitiam os protocolos. Um desafio imenso de você pegar crianças além de crianças de baixíssima renda, crianças que têm
transtornos de aprendizado, transtornos de desenvolvimento dentro do espectro autista, algumas delas, outros tipos de especificidade, e você fazer esse atendimento remoto. Já imaginou? Complicado. Por um celular, às vezes um celular com a internet que não funciona direito, mas ainda assim se fizeram presentes. A parte de assistência, né, entregando muitas vezes, socorrendo as mães, as famílias com cestas. Bom, mas eu tive lá hoje e fiquei muito feliz, porque primeiro a vitalidade de Ana Veloso é uma coisa inacreditável, né? Ela é feita de uma matéria que a gente precisa estudar. E de toda a equipe, né? A forma como Neuza, que está com ela há muito tempo e que aprendeu e que faz as coisas. Então, assim, eu fui hoje lá para dizer pessoalmente o que eu já tinha comunicado, que mais uma vez nós colocamos uma emenda para a PAI. Eu ainda quero ver se dentro dos remanejamentos que aparecem ao longo do ano, se eu ainda consigo aumentar um pouquinho. Foi uma emenda de 50 mil. Eu confesso que somando de 2015 até agora, eu não sei quanto a gente botou lá, mas todos os anos a gente vem colocando, e isso possibilita ou ampliar o atendimento, como foi no caso do projeto do TEA, das crianças de espectro autista, como manter este atendimento, que é o caso desse ano. Por quê? Como houve a paralisação dos serviços nesses 2 últimos anos, o atendimento presencial, elas pediram a prorrogação do convênio que estava desenvolvendo o atendimento para as crianças autistas. Então, isso ainda está ficando ali em curso, porque foi prorrogado. E aí a gente colocou para assistência da saúde integral, porque elas vão ter mais formas de trabalhar com esses recursos. E a gente trocou algumas ideias, e aí a Marano, Jorge estava lá comigo, a Marano, que já é parceira da APAI, mas a gente teve algumas ideias aí que eu não quero adiantar, porque as coisas não estão amarradinhas, a gente precisa falar com outras pessoas, mas assim, vocês aqui vão fazer uma bela parceria, maior ainda com a APAI, para a gente conseguir viabilizar cada vez mais um atendimento de qualidade numa instituição que está há décadas funcionando e fazendo a diferença na vida de tanta gente. Importante, né? A associação que, como a senhora colocou, na pandemia teve dificuldades e precisou se reinventar, né? O serviço, às vezes, para nós que observamos de fora, não entendemos qual é a dificuldade e o tamanho do esforço que as pessoas empreendem quando buscam ajudar outras, né? Pois é. Primeiro só sabe quem tem uma criança, quem tem um filho em casa, e muitas pessoas têm, até porque o percentual da população brasileira que tem alguma deficiência é muito grande. Quando essas deficiências elas são severas, as coisas complicam, e na baixa renda, quando aquelas pessoas mais vulneráveis, então instituições como essas são fundamentais. E é importante que toda a sociedade se dê as mãos. Ontem eu visitei a Casulo, que, diferente da APAI, é uma instituição privada, que faz também um atendimento a crianças com um transtorno de desenvolvimento. E aí tem uma gama enorme, porque de autistas, crianças com algum déficit de aprendizado, enfim, é uma gama enorme. E embora seja, aí você veja o que eles estão fazendo, inclusive 8 anos de existência, e aí você veja o que é a responsabilidade social. Tanto anualmente eles fazem um congresso regional sobre a abordagem e o atendimento e as novas tecnologias, as novas terapias para crianças com transtornos de aprendizado, como também eles têm um atendimento social. Então, um percentual significativo dos atendimentos hoje da Casulo é atendimento para
famílias, para crianças vulneráveis. Então, é uma instituição privada que tem a sua mensalidade, que tem o seu lucro, evidentemente, mas tem a responsabilidade social de atender crianças que não têm acesso, que não têm como pagar aquela terapia. Então, assim, quando você sai juntando essas coisas, então a gente vê que a sociedade pode fazer muito e que tem jeito e que a gente tem como atender. Então, você pega poder público, seja através de secretarias, do próprio Poder Executivo, do Parlamento, através de emendas parlamentares ou através da própria divulgação, né, fazendo do mandato uma tribuna para isso, porque essa é uma das prerrogativas de um deputado. E aí você tem instituições como a APAE e você tem instituições privadas como o Casulo, que também cumprem o seu papel. E é muito bom que, principalmente em relação à APAE, há uma rede, e às vezes é uma rede invisível, que a gente não sabe, mas uma rede de empresários, de empreendedores, aqui em Garanhuns, desde o pequeno até o grande, o enorme, que ajudam e que possibilitam. Então, assim, e pessoas, às vezes, que não querem nem se identificar. Mas é isso que eu ia falar agora, mas é bom que a senhora venha aos microfones da Rádio Marana e fale disso, a senhora que vem representando o setor público, né, através do seu mandato legislativo, mas que dê publicidade sempre a isso, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente acaba inspirando outras pessoas a tomarem iniciativas nesse sentido também, né? Seja do setor privado, público, outros parlamentares podem se interessar pela pauta, e mesmo o setor privado, como a senhora colocou da Casulo, podem surgir outras iniciativas semelhantes que busquem compreender um problema social que pode ter jeito unindo mãos, como a senhora colocou. É isso, unindo mãos e corações. Tem que ter coração nesse meio, Isso é verdade. Porque aí a gente consegue ir além das nossas possibilidades e ninguém vai resolver esses problemas sozinhos. Então, todos dando as mãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo que tem muita gente solidária aqui em Garanhuns e que possibilita pessoas solidárias que, como eu disse, não querem nem aparecer, mas possibilitam que instituições assim sobrevivam com louvor. A senhora, vou mudar um pouco aqui a pauta, a senhora falou sobre ajudar e inspirar, enfim, tentar se colocar à disposição das pessoas. A gente tem uma colunista que também é uma prefeita. Duas temos, né? Duas. Mais uma delas, a senhora esteve visitando ela recentemente. Inclusive, a gente precisa acionar ela. Saudade dela, meu amigo. A Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros. Eu quero saber um pouco como foi essa visita lá. Estamos com saudade dela, então vamos saber como é que tá. Eu até falei para ela, eu disse, olha, volte lá no Quarto Poder, porque sua vinheta tá lá, ali esperando para anunciar. Você tem muita coisa legal para dizer e para inspirar, né? Luciele em si já é uma inspiração. Sim. A história de vida dela, né? E depois a forma como chegou até a prefeitura, né? Num processo de uma ruptura com amor, né? Porque assim, uma ruptura porque ela não estava, ninguém acreditava que ela pudesse ganhar a eleição, não estava no script, não era de grupos políticos tradicionais, pelo contrário, todos os grupos, os grupos políticos, a cidade não, deixa eu me corrigir, pelo amor de Deus, mas assim, os grupos políticos tradicionais se uniram todos contra ela, né? E em resposta a isso, a cidade se uniu em favor dela e da mudança, né? E aí a gente teve uma reunião muito, muito boa. Eu não sei se vocês lembram que um tempo atrás eu visitei alguns lugares do projeto Janelas para o Rio. Sim. E aí fui a São Caetano, Bezerros e me fugiu agora a memória o outro lugar que eu tive. Em Caruaru. E Bezerros, a coisa está muito atrasada, e é um investimento significativo que a cidade precisa. Só que a cidade precisa, inclusive, do apoio do governo do estado para cuidar da infraestrutura do entorno, porque é obrigação do município na forma como está posto. Então, esse foi um dos assuntos de pauta.
Outro assunto, que aí é um assunto que eu poderia falar desse assunto aqui em Garanhuns, poderia falar em Caruaru, posso falar em Paranatama, posso falar em Saloá, que são os serviços da queridíssima Compesa. Sempre ela, né? Eita, sempre a Compesa. Complicado, Priscila. A gente, inclusive, tem um dado aqui de que 50% da água que é tratada aqui, que deveria chegar na torneira, ela se perde por uma questão de logística, né, Matheus? Exato. E tratando do esgoto, né, ou seja, do saneamento básico, apenas 19% a gente tem saneado. E no ritmo da Compesa de investimentos, 45 anos. Se a cidade parasse de crescer. Ou seja, não vai chegar da forma como está, não vai chegar nunca essa solução. E outra coisa, vocês falaram do desperdício, que o desperdício para mim é uma agressão. Porque você tem o mais difícil, você tem a água, você tem a possibilidade de tratá-la e na logística, quando você tem tecnologias avançadíssimas no mundo inteiro, né? E aí, na logística, essa água se perde. Metade. E isso é acima da média nacional. A média do Brasil já é muito ruim. Muito ruim. E a gente consegue ser pior do que o que é muito ruim. A gente não Compesa consegue ser pior do que o que é muito ruim. Pernambuco, o governo do estado, que a gente tem que falar de quem está responsável pela gestão do estado, né? Então não tem como apontar outra pessoa. E o que acontece é que o Pernambuco vem liderando todos os rankings negativos. O Banco Mundial, pior estado para se fazer negócio. Ranking de desemprego, primeiro lugar também no Brasil. Então... E lembre que a Compesa é uma empresa extremamente superavitária, dá lucro, inclusive, de uns anos para cá, distribuindo os dividendos para o Estado, que era uma coisa que não se fazia, mas distribuindo dividendos para pagar a folha. Esses 2 últimos anos não, porque nesses 2 últimos anos houve um repasse tão grande do governo federal por conta da questão da Covid que em tese, equilibrou, maquiou, né, as contas públicas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até retórica, porque é engraçado. Eu me lembrei agora de uma notícia em que Petrolina recebia a visita do então governador Paulo Câmara para inaugurar uma escola. Acho que o Lucas até lembra disso. E ia ser na quadra da escola a inauguração, com o governador falando lá de tudo que ele fez pela cidade. Então, quando chegou lá, a Compesa, né, que é o encanamento da escola, estourou e inundou a quadra. Veio um caminhão da Compesa, atolou. Veio outro, atolou também. O nosso saneamento básico do governo do estado está atolado, do governador, ó, deputada. Na verdade, nós estamos atolados nesse governo inoperante e que a gente precisa tracionar, alguém que tracione para a gente desatolar. E vai ter esse alguém, a gente vai estar saindo, a gente vai sair a partir de 2023, eu acho que a gente vai ter uma mudança muito significativa com a consequência das eleições. O Levanta Pernambuco tem um guindaste lá bem forte. O Levanta Pernambuco tem uma guindaste lá. Olha, tem uma guindaste, enfim. Deputada, eu quero falar agora sobre a questão da fiscalização, tá? Você falou dessa situação do projeto Janelas para o Rio, é isso? Janelas para o Rio. E você fez a fiscalização e seu mandato, especificamente, tem sido muito atuante nesse sentido. A gente relatou aqui quase que diariamente durante a pandemia várias coisas que a senhora descobriu nas questões do Recife, por exemplo, né, com o ex-prefeito Geraldo Júlio, mas a gente vai tratar isso depois dos intervalos, tá bom? 12h41, a gente volta daqui a pouco. Quarto Poder. Em Alagoinha, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM, mais música. Envie seu e-mail para qpquartopoder@gmail.com. qpquartopoder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Queima de estoque é na Oficina Joás. Aproveite a queima de estoque da Oficina Joás. Ofertas imperdíveis em máquinas, forrageiras e muito mais. Temos ensiladeira EC 4000, Cremasco e picadora de palma Cremasco, além de forrageira DPM Júnior, tudo em promoção. Confira também nosso jogo de facas para ensiladeiras e forrageiras. Facas Pecos 9004, EN 12 e EN 6800, além de vários outros modelos com descontos de até 50%. Motores elétricos de 1 a 30 cavalos com descontos de até 40%. Aproveite! Oficina Joás. Mais informações: DDD 87, número 999926561. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Fleixeiras, em Garanhuns. Informações: 87-999881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h45, estamos de volta aqui na 102.3 FM, sempre com o Quarto Poder de meio-dia a 1h da tarde. Hoje batendo um papo especial aqui com a nossa colunista e deputada estadual Priscila Krause, a nossa única jornalista, e tem os ouvintes mandando um abraço aqui para ela. Isaurina, lá da Coab 2, disse que ama ouvir a Priscila Krause, que essa mulher é demais. Isaurina, obrigada, viu, Isaurina? Minha mãe tá falando aqui, eu não posso responder, mamãe, agora, neste momento, e tá dado um abraço já também. Tô dando um abraço aqui, que tá ligadinho aqui do Quarto Poder. Lucas, eu queria que você retomasse a sua pergunta. Você falava sobre a questão da fiscalização, que é uma marca. Isso, Matheus. No bloco anterior, a Priscila falou aqui pra gente sobre algumas fiscalizações que ela fez, tá? E esse ano, especificamente, e o ano passado, eu acho que as fiscalizações dela tiveram repercussão nacional, inclusive. Quem não lembra do episódio do Recife, onde o material foi comprado para 720 anos de pandemia. 45 anos do Propofol. O Propofol foi a primeira denúncia. Acho que é junto com é casado com a Compesa, talvez, porque daí um é 45 para fazer o saneamento, outro 45 de remédios. 45 anos de pandemia, aí a gente se assustou, mas 700? Então estamos tranquilos, né? E essa foi só uma das fiscalizações que ela faz. Ontem, inclusive, acho que foi ontem, não foi, Priscila? Teve uma devolução de um valor de uma compra de um terreno que você tinha fiscalizado do governo do estado. Porque, exatamente, a gente precisa entender qual é o papel de um parlamentar. A gente tem, basicamente, 3 prerrogativas. A primeira, que vem na cabeça de todo mundo, é a de legislar, fazer leis. E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande nessa questão de fazer leis, porque existe, de maneira geral, uma ansiedade muito grande
nesses ranqueamentos, né? Quando você mede a qualidade de um parlamentar pela quantidade de leis que apresentam, essas coisas todas. Esse é um critério, tá? Esse pode ser um critério. Mas aí vale lembrar também, né, deputada, que as atribuições de um deputado estadual são limitadas pela Constituição. São limitadas pela Constituição. E assim, a gente tem que ver o impacto que essas leis têm efetivamente na vida das pessoas. Eu não sei quantos projetos de lei eu apresentei na minha vida, porque assim, eu não acho essa conta tão relevante. Eu acho melhor, por exemplo, a gente ter projetos relevantes como aquele que a gente falou da semana passada. Da primeira infância, e que foi um projeto que foram 4 anos. Então, assim, a pessoa tem que ter paciência e persistência para ir fazendo os diálogos de aprimoramento. Então, a gente tem 3 prerrogativas. Uma é legislar em favor da população. Sim. E outra coisa, né, que acontece muito comigo. Grande parte... não direi todas, mas grande parte das iniciativas legislativas que eu apresento, elas são oriundas de sugestões, de realidades que eu passo a conhecer, de pessoas que trazem para mim a demanda, e aí a gente faz o estudo legislativo do que é que existe de arcabouço legal para a gente apresentar e melhorar, ou aprimorar uma legislação que já existe, ou fazer uma nova legislação. Então, muito pouca coisa sai da minha própria cabeça, porque eu acho que ninguém domina tudo. A gente tem que ter essa troca. São mais de 40 mil votos, né? São 40 mil vozes querendo dizer o que demandam. E, e aí você entra na outra prerrogativa de um parlamentar, que é falar pelas pessoas. Essa tribuna que ecoa, que dá amplitude aos discursos e às necessidades de cada um. Essa é uma função que ela está meio, como se diz, demodé, fora de moda. Por quê? Porque, na verdade, com as redes sociais... tudo ficou mais direto. Cada um tem a sua tribuna. Então, tipo, eu não preciso mais do vereador ou do deputado, da deputada, para dizer que a minha rua está escura. Eu vou no meu Twitter, ou eu vou no meu Instagram, eu vou no meu Facebook, marco a prefeitura e digo lá o que está acontecendo. Isso é um avanço enorme. E qual é o grande desafio? É a gente conciliar esse modelo, que é um modelo, entre aspas, arcaico de democracia representativa, mas que é um modelo, até agora, para mim, insubstituível, né? Mas a gente pegar esses instrumentos de democracia direta. Eu utilizo muito isso, escutando as pessoas. As minhas redes sociais, elas não são simplesmente um lugar onde eu falo, mas é muito mais um lugar onde eu escuto. Né? Então, isso é um espaço de construção política muito importante. E a gente, e aí as pessoas têm sempre que lembrar que a gente tem o poder de legislar, de falar. Então, quando um parlamentar está falando, ele provavelmente está falando em nome de alguém. Sim. Que ele representa, de um grupo, de uma categoria, de um segmento, ele só tem de um mandato perfil, pela manifestação de vontade das pessoas. De um perfil social, enfim, que ele vai. Isso não significa que esse parlamentar não se envolva e não defenda bandeiras que apareçam e que correspondam ao interesse público e ao interesse coletivo, né? E a outra coisa, uma outra prerrogativa é a fiscalização, e essa chama mais atenção do que qualquer outra, né? É uma prerrogativa que não cabe simplesmente a um parlamentar de oposição. Todo e qualquer deputado e deputada podem e devem fiscalizar, até porque através da fiscalização a gente consegue aperfeiçoar os processos decisórios, ou pelo menos deveria, se o governo escuta e ouve. Você aperfeiçoa, como você mostra também erros, e às vezes erros graves. Você mostra erros que podem acontecer, porque a gente é humano, a gente falha, a gente erra, como a gente mostra erros intencionais, que esses são
gravíssimos. Esses que levam a Polícia Federal a fazer visitas. Exatamente. Esses que levam a operações da Polícia Federal, a inquéritos de Ministério Público, a obrigatoriedade de afastamento de gestores, né? E aí, assim, é um trabalho incômodo para quem faz, porque ele é árduo, custa muito capital político também. Capital político, custa emocionalmente muito e é um trabalho, às vezes, perigoso. Isso que eu ia porque dizer. você está mexendo com muitos interesses. Mas é um trabalho que não dá para dar ré. Não dá para voltar, entendeu? Não dá para... não dá para se intimidar novamente, né? Tem que só ir para frente. Não dá. Você tem que ir para frente, né? E, infelizmente, o que a gente viu na pandemia, por exemplo, há um inquérito instaurado de um contrato do governo do estado para abrigar moradores pessoas em situação de rua, que a ONG contratada, ela é fantasma. Não tinha onde abrigar essas pessoas, né? Então, que se diz social, né? Exatamente. Que se diz defender a causa das pessoas que mais precisam. Né? É difícil. Né? Isso sem contar a questão da falta de equipamentos, da falta de remédios, da falta tipo, eu estava conversando com uma pessoa que ela disse, sempre existiu, há muito tempo que existe, por exemplo, falta de leito, falta de UTI. É verdade. E a sociedade estava anestesiada em relação a isso. Eu acho que a pandemia tirou as pessoas dessa letargia, dessa anestesia. E eu espero que nunca mais volte. Eu espero que continue ficando indignada. Acho que a situação é tão horrível que a gente acaba se acomodando, né? A gente se acostuma com tudo, inclusive com o que é ruim. A gente se acostuma com o sofrimento, a gente naturaliza o sofrimento. É como uma criança no sinal de trânsito pedindo esmola, virou parte da paisagem. É uma coisa natural. Não é. Aquela criança está no lugar que ela não deveria estar. E o poder público tem estrutura, ou deveria ter estrutura, para retirar aquela criança de rua, para fazer o contato com a família dela e para dar a assistência e a dignidade que ela merece. Queria fazer uma pergunta, a gente fez para os ouvintes, eu não me lembro de ter feito para a deputada estadual Priscila Krause, nossa jornalista e colunista, já que ela falou com tanta capacidade do trabalho dela aqui, ela teve acompanhando os 8 anos desse governo, né? Teve lá na Assembleia Legislativa. A gente não perguntou qual é o seu balanço, a gente perguntou para os ouvintes qual era a nota que eles davam. Assim, em 99% foi abaixo de 0. Mas eu não quero ser tendencioso aqui, eu quero que a senhora veja, da ótica do Poder Legislativo, como foi que a senhora acompanhou 8 anos do governo Paulo Câmara, de perto ali, fiscalizando, fazendo seu papel, mas eu quero a sua opinião de fato. O governo Paulo Câmara já é reconhecido, né, pela população em todas as regiões do estado como o pior governo da história de Pernambuco, o pior governador e o pior governo da história de Pernambuco. E Pernambuco teve bons governadores ao longo do seu tempo. Bons governadores do ponto de vista administrativo e bons governadores do ponto de vista político, que tinham significado político. E aqui eu não estou falando de concordar com A ou B, eu estou fazendo uma leitura do que se apresentou ao longo da história política de Pernambuco. É tanto que diziam que o PIB, e eu vou explicar o que é o PIB de Pernambuco, é maior que o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto e o PIB é o Produto Interno Político, né, que era maior. Então, assim, a gente sempre teve uma dimensão política maior do que o que representaria um estado do Nordeste. E Pernambuco perdeu isso. A gente nem tem mais essa importância política nacional, porque nós perdemos esse protagonismo e localmente nós temos um governador que se consolidou como o pior governador da história. Logo, seu grupo, sua equipe, faz parte do pior governo da história. Todos eles ajudaram a escrever essa história ruim de Pernambuco. Não é obra do acaso, nem aconteceu do dia para a noite, que Pernambuco está no primeiro lugar de desemprego. No primeiro lugar em arrecadação tributária, em peso tributário, em carga em botar tributária. A mão no seu bolso. Em botar a mão no bolso da população, tirar o dinheiro de dentro do bolso do contribuinte. E, no primeiro lugar, em desigualdade social.
Isso não é uma coisa que se faça do dia para a noite. Somar o pior estado do Brasil para se fazer qualquer tipo de Para negócio. se fazer qualquer tipo de negócio. E quem faz negócios e que produz riqueza e que muda esse quadro é a sociedade, com as intervenções cirúrgicas e precisas do poder público para estimular aquilo que deve ser estimulado. Então a gente está falando de um governo de 8 anos que não entregou o mínimo daquilo que se comprometeu a entregar, que não apenas não entregou, mas que piorou a situação existente do Estado. E aí a gente está falando em infraestrutura, a gente está falando em saúde, em segurança. Essa semana, eu acho que foi ontem, 2 casos de violência aqui em Garanhuns. Um entraram na casa de um sujeito, o outro pegaram, o pessoal foi baleado, enfim. 2 casos aqui em Garanhuns. Teve um caso que inclusive foi comentado no Levanta Pernambuco, que aconteceu aqui em Garanhuns, eu não lembro exatamente quem contou, mas falando sobre segurança pública, um prefeito aqui da região, o seu filho foi amarrado em um botijão de gás e o ladrão perguntava onde é que estava o dinheiro, porque senão ele explodiu o filho dele na frente dele, um botijão de gás, filho de 6 anos. Pois é, então veja, você tem tanto o aumento de um crime que é um crime mais organizado, digamos assim, que é um crime desse tipo, como você tem o aumento daquele crime banal, de oportunidade, a insegurança ali urbana, e nas zonas rurais a ausência completa do aparato policial. E a polícia não tem milagre para fazer. São 61 milhões travados, né? Pois é, e como é que a polícia vai fazer milagre se não tem gente suficiente, se não tem viatura, se não tem um combustível para chegar onde tem, se não tem pessoal? Como é que uma dupla de policial que atende 6 municípios de uma vez vai estar nesses 6 lugares ao mesmo tempo? Não tem como. Não consegue. Então, infelizmente, Pernambuco entrou numa rota, e ainda mais, né? Um governo que gasta enlouquecidamente em propaganda para criar uma realidade que não existe, e que chega no último ano de governo falando em retomada. Retomada de quê, minha gente? Gente, vai retomar o quê que não começou? Requentando investimento, requentando promessa. Está aqui Garanhuns, cadê o IML, cadê o hospital, cadê a infraestrutura do aeroporto, cadê a estruturação da farmácia, cadê a requalificação do EMOP? Enfim, são várias coisas. Cadê a própria requalificação da distribuição de água, da coleta do esgoto, dos cuidados com os mananciais? Então, assim, a gente está falando, né, de um governo que, infelizmente, durante 8 anos, tinha tudo para ser um governo diferenciado, mas não foi. Foi uma aposta equivocada, infelizmente, da nossa população pernambucana. Quando eu digo nossa, eu coloco o todo, mas eu nunca votei. Mas assim, mas a maioria decidiu, e governo se escolhe através da maioria. Cumprir meu papel tentando apontar caminhos, tentando apontar possibilidades diferentes. Mas eu acho que está todo mundo esgotado. Eu acho que essa chave virou. Deputada... Eu também tenho essa percepção, Matheus. É muito claro que Paulo Câmara e os governos do PSB acabaram deixando uma mácula no estado de Pernambuco, que é tornar Pernambuco o pior lugar possível para se viver. Pois é, e eu quero tratar aqui de uma linha breve, que a gente já está chegando no final, apesar que esse caso demoraria mais tempo para a gente debater, que é a CPI do caso da menina Beatriz, que tem repercutido ao estado e a nível nacional inteiro. A senhora assinou a iniciativa, né, de abrir a CPI. Sem titubear. Assinei sem titubear, assim que o deputado... Mas a senhora tem acompanhado? Assim que o deputado Romero Albuquerque fez a proposição e entrou em contato, não sei com quantos deputados individualmente ele entrou em contato, mas ele entrou em contato comigo, e eu disse a ele que assinaria. Não vejo razão para que essa CPI ela não seja instalada. Não se trata de uma CPI de governo ou de oposição, mas de uma CPI para trazer respostas complementares, inclusive depois do governo da Polícia Civil ter apontado
o criminoso através o assassino através de provas pelo DNA. Então, essas provas, eu acho que elas não têm o que se contestar. O que tem que se ver e aí a grande questão, e que o inquérito, até onde a gente acompanhou, não traz as respostas, e é isso que a CPI quer ajudar. As circunstâncias, né? Assim, é muito estranho um passante, né, um andarilho, um passante, entrar numa escola com um grau de segurança daquela, encontrar uma criança e fazer tantas... e matar ela da forma como matou, com tantos golpes de faca. Então, assim, as características, para quem entende, evidentemente eu não entendo, eu estou dizendo reproduzindo o que eu vi, o que eu li, né? O que caracteriza crimes, crime de ódio, de vingança, de todas essas coisas, e assim, e tanto tempo para as coisas acontecerem. Então, a própria mãe, né, até porque essa CPI ela foi proposta a partir da concordância de Lucinha, que é a mãe de Beatriz. Então, eu espero... Ontem estava uma confusão aí, faltando uma assinatura para ir para cima, para baixo. Eu não sei se conseguiu essa assinatura, mas eu espero que se consiga, porque não há razão para não conseguir. Não há razão para não ter, né? Então, assim, eu, governadora de Pernambuco, pediria e orientaria para que a minha bancada assinasse essa CPI, para que não restasse absolutamente nenhuma dúvida em relação às circunstâncias do crime, já que o assassino foi preso, e também não restasse dúvida sobre a conduta da própria polícia, tipo, que eu sempre acredito no bom trabalho da corporação policial, seja ela civil, militar, enfim. Mas as coisas precisam ser mais esclarecidas. Ok, 1h04, né, Matheus? Eu acho que a gente vai chegando ao finalzinho do programa, já estamos pegando 4 minutos aí do Clube da Marano. Matheus, me deem agora vocês uma sugestão de série que estão assistindo, ou então de filme. Olha, eu tô numa agonia danada de trabalho, estudo, tô sem tempo. Tá sem ver nada? Absolutamente nada. Tô vendo coisa da Disney Plus. Na verdade, eu comecei a série chamada Ozark, que é uma série de um contador lá que se envolve com um problema com a máfia, e aí acaba sendo colocado numa situação. Mas parasse no meio do caminho. Parei no meio do caminho. Eu recomendo que a senhora termine The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto. Eu não terminei. Não terminou ainda, e a gente já apontou aqui que para cenários distópicos, né? Para quem gosta, relembrando aqui, O Homem do Castelo Alto aponta um futuro em que os nazistas venceram a guerra, e a gente vê muita coisa de como seria o mundo sob uma outra ótica. 1h05, a gente vai ter se despedindo por aqui. Prazer enorme estar recebendo a senhora sempre aqui. Abraço grande para todos, boa tarde e bom resto de semana. É isso, até amanhã. Valeu, Arnaldo, valeu, Matheus, mais uma vez, muito obrigado, e esperamos você amanhã, não é isso? 1h05. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano FM, você na melhor. Em Tacaimbó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 29,3 graus. Marano 102,3. CCAA, é assim que se fala. Matrículas abertas. Fone 3762-2377. Informa a hora. Marano, 1h06. Vai entender esse mundo. O pessoal louco pra aprender outro idioma e na hora de falar, faz mímica. Fala sério, não dá pra aprender uma língua de verdade sem uma metodologia de verdade. No CCAA, mais de 5 milhões de pessoas